Pronto, está rolando a gravação. Então, vamos então olhar as questões de química da prova do CEUB, né, de 2024-1. Gente, eu achei essa prova diferente da prova passada em relação a nível e conteúdo, tá? Achei a prova passada mais difícil do que essa e voltou a cair química básica, né? Conceitos bem simples assim para a gente trabalhar. Não caiu nem cálculo estequiométrico, não caiu deslocamento de equilíbrio, sabe? Caíram coisas bem simples. Então, acho que se você fortaleceu bem a tua base, você vai conseguir ir muito bem nessa prova, tá bom? Vamos compartilhar a tela aqui, para vocês darem uma olhada aqui no... para a gente corrigir a prova. Tá. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá tudo certo? Foi, né? Tá. Tem um espaço preto no canto aqui, porque é onde é a parte do programa, então não se preocupem com isso. O importante é que vocês vão estar enxergando, tá bom? Então vamos lá. Ó, questão 34. Eu tô com a versão, se eu não me engano, 4 dessa prova, tá? Então, podem conferir aí, caso vocês tenham um iPad, alguma coisa assim, né? Porque eles não disponibilizam a prova. Vamos lá. Questão 34. A remediação biológica é uma técnica que utiliza algas verdes e micro-organismos para minimizar a contaminação de poluentes ambientais com os metais cobre e cromo. Né? Ele dá os números atômicos aqui, mas a prova do CEUB também dá a tabela periódica, por isso que eu coloquei essa mini tabela aqui do lado. A partir da localização desses elementos químicos na classificação periódica, afirma-se que, olha a primeira alternativa, o cromo possui mais camadas eletrônicas ocupadas do que o cobre. Se vocês forem identificar o crômio e o cobre na tabela periódica, tá um pouco ruim a resolução aqui, mas o crômio está aqui, esse é o Cr, tá? E o cobre está bem aqui, certo? O cobre está aqui. Se vocês forem perceber, eles estão no mesmo período da tabela periódica. E lembra que eles estarem no mesmo período significa que eles possuem o mesmo número de elétrons, possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, tá? Então, tá errado isso aqui, porque eles possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, tá? Então, ninguém tem mais camadas do que o outro. Então, não é a letra A. Olha a letra B. O cobre é um elemento representativo e o cromo é um metal de transição, tá? Vejam que os dois estão nesse bloco central aqui, que a gente chama de elementos de transição externa, tá? Então, ambos são elementos de transição. Então, o que está errado aqui é que está dizendo que o cobre é um elemento representativo. Isso aqui está errado. Porque ele também é um elemento de transição, tá? Ou metal de transição, porque eles são metais. Letra C. O cromo é um metal alcalino terroso e o cobre é um metal alcalino. Gente, para ser metal alcalino tem que fazer parte da família 1A, né? Exceto o hidrogênio, que ele não é da família 1A. E para ser alcalino terroso tem que ser na 2A, né? Tem que estar fazendo parte do grupo ou da família 2A. E nenhum dos dois fazem parte, né? Então, a C também está errado. Letra D. O cobre e o cromo possuem elétrons mais energéticos no subnível P? Elétrons mais energéticos no subnível P significa que o subnível P seria o subnível mais energético. Só que se eles estão, né, nesse bloco central, que é chamado de elementos de transição, você pode ter a tranquilidade que todos eles vão terminar, ficou meio claro aqui, mas todos eles vão terminar a distribuição eletrônica no subnível D. Lembra que esses dois primeiros blocos aqui terminam com S, esse bloco aqui vai terminar com P, o L é uma exceção, porque termina com S também, e essa parte aqui de baixo vai terminar com F, tá certo? Isso é muito legal, é muito interessante você perceber isso se você sabe fazer a distribuição eletrônica pela tabela periódica e sem construir o diagramazinho lá, tá? Fica bem mais claro para vocês. Então, tá errado também a D. Só sobra E, né? O cromo apresenta maior raio atômico do que o cobre. Lembra que na tabela periódica, o comportamento de crescimento do raio é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Os maiores raios estão aqui e os menores raios estão aqui. Como eles estão na mesma fileira, no mesmo período da tabela, o sentido de crescimento do raio é esse. Então, o cromo tem um raio maior do que o do cobre, do que o átomo de cobre. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa? Não sei se vocês acharam difícil, fácil, ou que vocês podem ter pensado alguma coisa diferente ali em alguma outra alternativa para a gente ver e tentar consertar o raciocínio de vocês para que vocês não errem mais esse tipo de questão. Tá? É uma questão de química básica. Ficou alguma dúvida? Senão, a gente toca o barco. Tá? Tudo certo? Então, beleza. Questão 35. Vamos lá. Vou passar aqui para baixo.
O hidróxido de sódio é uma das bases mais importantes por possuir uma ampla utilização na indústria, como na fabricação de papel e na síntese de fármacos. A obtenção industrial do hidróxido de sódio pode ser realizada por meio da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, NaCl, conforme a reação representada pela equação abaixo, né? Aí, quando você começa a ler, você já acha que a eletrólise aquosa já começa a dar um reteté na tua cabeça, você, né, achando que, putz, esqueci de estudar eletrólise, porque eletrólise nunca tinha caído, não sei o que, você já começa a ficar nervoso, né? Mas não tem nada a ver com eletrólise, tá? É uma questão muito mais simples. Ele fala o seguinte, ó, o elemento oxidado, ele quer saber qual foi o elemento que sofreu oxidação, e a quantidade de compostos moleculares representados na equação são quantos, respectivamente. Gente, é só você observar, para você identificar quem oxidou e quem reduziu, você tem que observar a variação do NOx dos reagentes para os produtos, certo? Então, rapidamente, vamos calcular o NOx das substâncias aqui, ó. Por regra, né? Na, NOx, um positivo, porque é da família 1A. Se o Na é um positivo, o Cl, consequentemente, é um negativo. O H é regra, mais 1, né? NOx mais 1, e o O é menos 2. Cloro, substância simples, né? Na forma de substância simples, o NOx é 0. Hidrogênio, substância simples, o NOx é 0. O Na continua sendo mais 1, o O continua sendo menos 2 e o H continua sendo mais 1. Então, se vocês observarem, quem oxidou é aquele elemento cujo NOx aumentou. Lembra aquela frase? Se o NOx aumentou, oxidou. Se o NOx diminuiu, reduziu. Então, veja quem teve o NOx aumentado. Foi o cloro. Ele tinha um NOx de menos 1 e foi para NOx 0. Então, de menos 1 para 0, o NOx aumentou, então oxidou. Você já mata a C, a D e a E. Tá bom? Agora, a segunda parte da resposta é você identificar nessa equação quais são os compostos, ou quais são não, mas tudo bem, né? A quantidade de compostos moleculares. Lembra que compostos moleculares são compostos que apresentam ligações apenas covalentes. Tudo bem? Ligação covalente. E lembra que ligação covalente, de modo geral, é uma ligação entre a metal, hidrogênio, hidrogênio, ou hidrogênio e um ametal. Então você tem aqui NaCl, metal e ametal, ligação iônica. Não é. Água é um composto molecular. Cloro, 2 ametais, composto molecular. Hidrogênio, né? Ligação entre 2 hidrogênios também é covalente, né? Forma um composto molecular. E NaOH, apesar de aqui ter ligação covalente, você tem a união entre um cátion e um ânion, que é o Na mais e o OH-, né? Sendo classificado, então, essa substância como um composto iônico, tá certo? Então, você tem 3 compostos moleculares. A água, o cloro e o hidrogênio. Então, a resposta é a letra A. Tudo bem? Estou indo muito rápido. Se eu estiver indo muito rápido, vou um pouco mais devagar, tá? Podem interagir no chat, podem falar o que vocês estiverem com dúvida, tá? Certo? Deu uma travada aqui, por isso que eu dei uma... Tipo, eu olhei a minha câmera que eu estava travada, eu já fiquei meio preocupado, mas agora acho que voltou, né? Tá bom? Também achei tranquila essa, tá? Mais uma de química básica. E tudo bem que tem um pouquinho de inox, mas tá? É bem pouquinho mesmo. Vamos para a próxima questão. Questão 36. KB, né? Nunca tinha caído KB, mas esses são conceitos bem simples de KB, né? Vamos dar uma olhada. A tabela apresenta as constantes de equilíbrio KB a 25 graus Celsius de alguns compostos que produzem soluções aquosas básicas. Então, você tem aí, né, esses valores. A solução com maior concentração de íons OH- livre e a solução de menor pH são obtidas respectivamente com os compostos de números quais, né? Quais os 2 números? Veja, a primeira coisa que a gente tem que procurar aqui é a solução que possui a maior quantidade de OH- livre em solução. Lembra que KB é a constante de basicidade de uma base fraca, né? Então, você tem aqui, de modo geral, uma base com metal OH, né? Só se fosse tipo hidróxido de amônio, mas é um metal com OH, essa é a equação geral, sendo dissociada, né, em M mais OH-. Se você for construir a equação do KB para essa equação geral, você vai ter isso aqui, ó, concentração de M+, vezes concentração de OH- dividido pela concentração de MOH, considerando que tudo esteja já em meio aquoso, tá certo? Aquoso. Se não tiver meio aquoso, aí vira produto de solubilidade, aí é outro papo.
tá? Mas o que eu quero que vocês observem aqui? Lembra que esses colchetes aqui significam concentração molar, tá? Para esse exercício não faria muita diferença. Mas eu quero que vocês observem o seguinte: quanto mais OH- você tiver livre, isso, consequentemente, implica num Kb maior. Então, para que a quantidade de OH- seja alta, o Kb também tem que ser alto, porque esses valores são diretamente proporcionais, tá? Então, qual é o maior Kb? O maior Kb é o que tem o expoente menos negativo. Aqui é 10 a menos 4, aqui em cima é 10 a menos 10. Então, quem tem a maior concentração de íons OH- é a solução 5, tá? Então, você já mata a C e a E. Beleza? Agora, você fica entre 3 e 1, né? E a solução de menor pH? Gente, pensa comigo. Você tem que pH mais POH, isso a 25 graus Celsius, sempre tem que dar a soma de 14. Não é? Agora, pensa comigo. Quanto mais fraca a base, menos básica ela vai ser, porque menos OH- você vai ter. Certo? Ou seja, se você tem... tudo bem que eu pensei nisso aqui agora, mas talvez nem precise usar isso aqui, tá? Essa parte de pH mais pH igual a 14. Mas só você pensar o seguinte, ó. Se a tua base é fraca, você vai ter pouco OH- em solução. Se você tem pouco OH- em solução, você vai ter um... pode ser. Você vai ter um pOH muito baixo. Aliás, muito alto. Isso. Você vai ter um pOH muito alto, porque lembra que pOH indica a escala de basicidade e a escala de pH indica a escala de acidez. Mas eu vou pegar só a de pH, porque eu estou vendo que eu estou indo por um caminho que pode confundir vocês. Eu vou pegar a escala de pH aqui, tá? E vai de 0 a 14, passando pelo 7 aqui, que é o neutro, certo? Veja, ele quer a solução de menor pH. A solução de menor pH, consequentemente, se tratando de soluções básicas, é aquela que vai ser menos básica. Faz sentido? Se você quer a solução, vou repetir, tá? Se você quer a solução que tem o menor pH, ter menor pH significa ser mais ácido, mas também significa ser menos básico. Então, para ser menos básico, você tem que ter pouco OH-. E se você tem pouco OH-, o Kb também vai ser baixo. Então, a resposta aqui, para quem tem o menor pH, é o composto 1, tá certo? Porque tem um Kb muito baixo. Se tem um Kb muito baixo, ele é muito pouco básico e, consequentemente, ele vai ser mais ácido, tá bom? Então, a resposta certa é a letra D, tá? 5 e 1. Tá bom? Eu dei uma volta um pouco maior, algumas coisas necessárias aqui, mas é que eu vou pensando em outros caminhos aqui, de repente não é exatamente isso aqui, tá? Mas a resposta é a letra D, não era uma questão difícil, tá bom? Mas até agora, talvez para mim, foi a menos fácil, tá? Vamos para a questão 37. Ficou alguma dúvida aqui? Porque se ficou alguma dúvida, eu repasso com vocês, tá? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos lá. Questão 37. A ciclobenzaprina, cuja massa molar é 275 gramas por mol, é o princípio ativo de relaxantes musculares indicados para o tratamento de fibromialgia, dor e fraqueza muscular generalizada. Farmácias e drogarias dispõem de medicamentos com a dosagem de 30 miligramas desse composto por cápsula, tá bom? A quantidade de matéria do elemento nitrogênio presente em uma cápsula do medicamento, que tem a ciclobenzaprina como princípio ativo é de quanto, tá? Quantidade de matéria, ele quer saber, e trocando em miúdos, ele quer saber quantos mols você tem, né, em uma cápsula desse fármaco da substância ciclobenzaprina. O que você tem que pensar? Se ele está te dando uma massa e ele te quer um valor em mol, você tem que pegar alguma grandeza que relacione massa e mol, que está escrito aqui, ó, né? Que é a massa molar. Então, o que você sabe? Que você vai ter 275 gramas desse medicamento para cada 1 mol. Então, você quer saber quantos mols você vai ter desse medicamento em 30 miligramas. Só que para que essa proporção aqui seja coerente, você tem que transformar 30 miligramas em gramas, que é 0,030 gramas.
Tá certo? Então você vai ter isso aqui, não precisa nem de calculadora, tá? Vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 0,030 gramas vezes 1 mol dividido por 275 gramas. Se você for cortar as unidades, né? Corta grama com grama, sobra unidade de mol, que é o que a gente quer. Agora, você fala assim, putz, não sei resolver número com vírgula, essas paradas outras. Se vocês forem perceber, joga tudo para a potência de 10. Quanto que é 0,030 em potência de 10? E eu vou fazer um artifício matemático aqui para facilitar para vocês. Olha só, eu vou transformar isso aqui em 300, tá? Então eu quero transformar isso aqui em 300, só que eu tenho que passar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que passar ela 4 casas. Então vai ficar 300 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 0,03. Dividido por 275. Só que se você for ver pelas respostas, gente, 300 é quase 275. Ele está pedindo o valor aproximado, né? Então, se você considerar isso aqui como aproximadamente 300 também, você corta isso aqui, então a resposta dá 10 a menos 4. Então, a resposta certa é 1 vezes 10 a menos 4. Para que fosse 3 vezes 10 a menos 4, isso aqui teria que ser 1/3, né? Tipo, 275 teria que ser não 275, teria que ser 1/3 de 300, teria que ser 100. Pronto, teria que ser 100. Mais fácil, né? Então, como ele pede valor aproximado, resposta letra D. Tá bom? Tranquilo? Né? Lembra que a unidade está aqui em mol também, que o mol a gente não cortou. Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para ver o chat. Não? Você errou essa? Não, ou errou a passada, né? Acho que errou a passada. Tá? Então, de boa essa, não é nem cálculo estequiométrico isso aqui, tá? É só transformação de grandeza, de mol para de massa para mol. Tá bom? Achei bem tranquilo também. Vamos lá. Questão 38. Estamos quase acabando já, né? Questão 38. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B. Vitamina B9 que tem várias funções com a formação de hemácias e ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso fetal. A molécula... você tem a molécula toda aqui. A molécula do ácido fólico apresenta isomeria espacial de qual tipo? Geométrica ou óptica? Lembra que para que seja isomeria geométrica, você teria que ter... se for em cadeia fechada, teria que ser um carbono sp3. Certo? O carbono não poderia fazer ligação dupla ou tripla, tá? Então, tá vendo que você tem de cadeia fechada aqui só anel aromático? Então, não tem como ter isomeria geométrica, tá? Nas cadeias fechadas. E se fosse cadeia aberta, para que eu pudesse haver isomeria geométrica em cadeia aberta, você teria que ter uma dupla ligação em cadeia aberta. Entre carbonos, né? Entre carbonos aqui, essencialmente. Poderia ser entre nitrogênio e tudo mais, mas não é o caso. Isso aqui, esse tipo de questão não cai no CEUB. Mas a gente procuraria dupla ligação entre carbonos. E não tem dupla ligação entre carbonos em cadeia aberta. Você tem uma dupla entre carbonos aqui, mas é cadeia com oxigênio. Desculpa, uma dupla com um carbono, mas é com oxigênio, com oxigênio, com oxigênio. Então não se aplica. Então não tem como ter isomeria geométrica. Tá? Então a gente já pode matar a A e a D. Só que se você não soubesse disso, era só você lembrar que para que um composto fosse ou tivesse isomeria óptica, basta ter um carbono quiral, né? E nós temos, por exemplo, um carbono quiral bem aqui, ó. Nesse carboninho aqui é um carbono quiral. Lembra que um carbono quiral, ou um carbono assimétrico, né, que é a forma mais correta de falar, um carbono assimétrico precisa ser sp3 com ligantes diferentes, tá? Para que seja um carbono assimétrico ou carbono quiral, tem que ser um carbono sp3 com ligantes diferentes. Então você vai ter aqui, ó, esse primeiro ligante, o segundo ligante, o terceiro ligante aqui com o nitrogênio e o quarto ligante é o hidrogênio, né? Formando a quarta ligação. Por isso que você tem 4 ligantes diferentes, então ele é um carbono quiral, beleza? Então a gente já sabe que é a isomeria óptica, tá? Carbono assimétrico, a resposta aqui para todo mundo é igual, tá? Por ter carbono assimétrico. E fala o seguinte, a quantidade de carbonos primários presentes nessa molécula é igual a tanto e a de carbono terciário é igual a tanto. É mais fácil você procurar pelo carbono terciário que está em menor quantidade, porque daí você poderia, se tivesse só um, você já poderia marcar a letra C, e se tivesse 2, você poderia marcar ou a B ou a D, daí você teria que ver os carbonos, primários. Então vamos procurar pelos carbonos terciários. Olha só. Aqui você tem carbono, mas ele é primário, porque está ligado a um outro. Aqui é carbono, mas é secundário. Aqui é carbono, ele é secundário, porque isso aqui é um nitrogênio. Esse carbono aqui está ligado a mais um, então é secundário.
Esse carbono aqui é terciário, porque tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Então, esse aqui é um carbono terciário. Aqui é secundário porque isso aqui é nitrogênio, secundário também. Aqui é primário, aqui é primário também. Aqui você tem 2 carbonos, o nitrogênio é a terceira ligação, então não é. Esse carbono aqui, ele é primário, que você está ligado a 1. Esse aqui é primário, já falei. E esse aqui, ele também é considerado primário, mas pode ser chamado também de inulário, tá? Porque é um carbono que não está ligado a nenhum outro carbono. Mas a gente considera como carbono primário. Então, como você só tem um carbono terciário, automaticamente a resposta correta é a letra C. Tá? Vamos dar uma olhada, só para treinar, né, nos carbonos primários. É uma chatice, mas vamos contar eles em vermelho aqui. Ó. Um primário, que está ligado a um outro carbono ou a nenhum. 1, 2. Aqui, 3. Deixa eu ver, 4. Aqui não. Nenhum aqui. Aqui, 5. Aqui tá ligado a 2. Aqui, 6. Esse aqui tá ligado a 1, 2, não. Esse aqui tá ligado a 1, 7. E esse aqui tá ligado a 1. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Foram os 8 carbonos aí. 8 carbonos primários. Tá bom? Acho que eu contei certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Beleza? Então, a resposta certa é a letra C. Alguma dúvida nessa? Suave? De boa? De boa? Então, simbora. 39. Essa é a última, né? 39. Olha, talvez, para mim, a questão mais difícil, porque você tinha que memorizar as paradas, tá? Principalmente, assim, basicamente os lipídios. Talvez fosse mais difícil. Não, talvez a do KB fosse mais difícil. Vamos lá. A metionina é um aminoácido essencial que estimula o ganho de massa muscular e no fígado atua como o metabolismo das proteínas dos lipídios. Os grupos funcionais orgânicos que caracterizam os lipídios, aminoácidos e proteínas são respectivamente quais? Vamos começar primeiro com aminoácido, que eu acho que é o mais fácil para a gente, né? Olha o nome, gente. Aminoácido. Se é aminoácido, vai ter que ter o grupo amina e ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então, a parte do meio aqui tem que ser amina e ácido carboxílico. Já mata a E, já mata a B, porque aqui está como amida, e já mata a A. Beleza? Proteína já matou aqui, porque para ser proteína vai haver uma ligação peptídica, né? Lembra que o ácido carboxílico de um aminoácido vai reagir com a amina de outro aminoácido, né? Tirando aqui uma molécula de água e o N ligando direto no C-O. Então você vai ter isso aqui, ó, C-O, NC. Isso aqui é amida, certo? São as ligações peptídicas das proteínas, tá bom? Aí ficava na dúvida, né? Se era um éter ou um éster. Tá? E a resposta certa, gente, é éster. Lembra, por exemplo, nas reações de transesterificação, né? Ou saponificação. Lembra que saponificação é produção de sabão. E a gente produz sabão, por exemplo, a partir de gorduras, óleos. E lembra que essas reações orgânicas são reações orgânicas com ésteres. Ésteres, lembra a função éster, que é um C, O e outro carbono aqui, tá? Então você tem a formação de lipídios como grupo funcional, sendo os ésteres, de esterificação, transesterificação, que é a produção do biodiesel, né, a partir de óleos e gorduras, hidrólise de éster. Hidrólise de éster é o caminho contrário, mas continua sendo um éster, tá bom? Certo? Então, resposta certa, a letra D. Olha, eu achei bem tranquila essa prova em relação à última, justamente porque não caíram conceitos muito difíceis. Talvez essa questão 39 aqui e a questão do KB fosse, vamos colocar assim, as mais chatinhas de você pensar. Tá? As demais, cara, nunca caiu o cálculo estequiométrico, nem o simples, nem com pureza, nem rendimento, equilíbrio químico, cinética. De termoquímica caiu. Peraí, faltou uma. Agora que eu lembrei, faltou uma de termoquímica, né? Tem a... Cadê? Tem a de energia de ligação. Isso. Pera aí, gente. Rapidão. Vou pegar aqui o exercício. Um minutinho só. Tem a de energia de ligação. Rapidinho.
Aqui, ó. Sabia que tava faltando uma. Nem sei se era a última. Era a última, era a última. Vou pegar aqui, ó. Eu tava fazendo, cara, até 40, velho. Tava 39, não tava entendendo. Vou fazer essa aqui, ó. Energia de ligação. Energia de ligação nunca tinha caído, gente, nas provas do CEUP, tá? Nunca tinha caído. Eu acho que vocês estão enxergando já, né? Isso. Vamos lá. Energia de ligação. Sempre caía lei de Hess e análise gráfica, assim. Nunca tinha caído energia de ligação. Essa foi a primeira vez desde que a prova do CEUB é feita pela VUNESP, tá? Não estou falando de antes. Eu estou acompanhando só desde a VUNESP porque muda totalmente a característica da prova, tá? Vamos lá fazer, então, a última questão. Questão 40, tá? De energia de ligação. Dicloroetileno, dicloreto de etileno, DCE, é o nome usual do composto orgânico 1,2-dicloroetano, reagente que pode ser utilizado na produção das tubulações hidráulicas de PVC. A produção do DCE ocorre segundo essa reação. Observe que essa reação já está balanceada, tá? E ele pede simplesmente o ΔH dessa reação, dados os valores de energia de ligação, tá? Eu vou desenhar, existem várias formas de você resolver esse exercício, mas eu vou desenhar de uma forma que vocês consigam simplificar os cálculos de vocês, tá? Só que eu vou desenhar todas essas estruturas abertas para que vocês entendam o que eu fiz, tá? Que foi umas simplificações que eu fiz. Ó, então, vou colocar aqui, ó, CH3, certo? CH3 aqui ligado, que é esse primeiro composto aqui, tá? Mais Cl2, eu vou fazer isso aqui, ó, Cl2 duas vezes, produzindo C, H, H, H e Cl. Desculpa, coloquei um H mais aqui. Vou colocar aqui o Cl aqui embaixo. Aí com outro C. É porque eles fizeram isso aqui justamente para facilitar, tá? O Enem, outras provas não colocam essa ligaçãozinha assim para melhorar a visualização, não. Eles mandam você se danar, tá? Então aqui, ó, H, H, outro Cl, mais HCl duas vezes, né? Tá aqui. Ele pede o ΔH. Basicamente, gente, o que você tem que fazer? Você tem que somar todas as energias de ligação desse lado, somar todas as energias de ligação desse lado e subtrair um pelo outro, tá? O reagente pelo produto. Você tem que fazer isso. Só que você pode simplificar esse processo, tá? Porque, pensa, se é uma subtração, você vai pegar, por exemplo, esse valor positivo menos esse valor aqui. Então, você vai cancelar isso aqui, certo? Então, você pode simplificar, ó. Toda ligação que for igual nos reagentes e nos produtos, você pode cancelar. Então, ó, esse é igual a esse, cancela. 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 Tá? Já não tem mais ligação CH no produto para você cortar. Outra ligação que você pode cortar é a ligação CC, corta com a ligação CC. Tá? Porque esses valores de energia de ligação são os mesmos. Aí você faz o cálculo com o que sobrou. Você ainda tem, ó, vou colocar de vermelho, você ainda tem essa ligação e essa ligação CH, então vai ser duas vezes a ligação CH, então vai ser duas vezes 413,4, mais duas vezes a ligação CL-CL, vai ficar duas vezes 242,6, tá? Deixa eu só deixar mais passadinho aqui, 242,6, certo? Isso aqui diz respeito aos reagentes, e a gente vai calcular o ΔH. Menos os valores de energia de ligação dos produtos. Duas vezes a ligação CCl, então vai ser isso aqui, ó. Duas vezes a ligação CCl, então vai ser duas vezes 327,2, mais duas vezes a ligação, as duas vezes a ligação HCl, que é 431,8. Tá certo? Você poderia até colocar em evidência esse 2 aqui e simplificar esse 2 também, tá? Fazendo toda essa conta matemática aqui, eu já tinha feito a conta, isso vai dar menos 206 quilojoules, tá bom? Então a resposta certa é a letra E. Nunca tinha caído energia de ligação e esse ano caiu, tá? Então preste atenção nos estudos de vocês, espero que vocês não precisem, mas caso vocês não consigam passar, coloquem, incluam aí uma atençãozinha especial agora em energia de ligação também. E tô pensando, ó, vou até apostar aqui que no meio do ano pode ser que caia entalpia de combustão e entalpia de formação, porque já caiu lei de Hess no passado, caiu agora energia de ligação e pode cair também entalpia de combustão ou entalpia de formação. Tá bom, gente? Ficou alguma dúvida? Matheus, se tá tudo tranquilo, a gente já pode encerrar por aqui. Espero que vocês tenham ido bem, tá bom?
Espero que a gente consiga ver a lista de vocês dois aí nos aprovados. Certo, gente? É isso aí. Valeu, galera. Até mais.